Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Bom, galera, o Vasco perdeu para o Flamengo nesse domingo no Maracanã por 1-0, gol de Gerson aos 30 minutos do segundo tempo. A gente já analisou aqui no canal essa partida, fizemos aquela tradicional live pós-jogo, mas um dos pontos que a gente mais debateu foi exatamente o lance do gol do Flamengo. Muita gente criticando o Jair, que havia acabado de entrar na vaga do Zé Gabriel, muita gente criticando o Ramon Dias por ter feito essa escolha, e a gente vai analisar aqui esse gol para ver o que aconteceu na jogada, se realmente teve um culpado ou se teve muito mais mérito do Flamengo do que realmente um erro ali do Vasco. Mas antes de a gente começar essa análise, já faço o convite para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e para deixar seu like também se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, mas sem enrolar, vamos à análise do gol. A começar pelo contexto do jogo. Muita gente focou na saída do Payet e do Zé Gabriel e as entradas do Orelhano e do Jair, mas pouca gente se atentou que o Flamengo também fez uma alteração nesse momento e que foi fundamental exatamente para o gol do Flamengo. Principalmente a entrada do Luiz Araújo na vaga do Bruno Henrique, apesar do Luiz Araújo não ter participado da jogada. O fato é que a entrada do Luiz Araújo jogou o Gerson lá para o lado esquerdo. O Gerson vinha jogando mais aberto pelo lado direito. E aí o Flamengo faz essa alteração de lado dos seus pontas a partir da entrada do Luiz Araújo. O Gerson com uma característica mais de meia, né, do que o Bruno Henrique, mas é ele quem passa a ocupar aquele setor. E por que é importante isso? Porque é o Gerson quem chega para finalizar. Eu vi muita gente questionando exatamente o fato do Jair estar na função de primeiro volante e o Gerson chegar para finalizar por ali. Mas o Gerson, assim como o Bruno Henrique, no primeiro tempo, ele vinha fazendo uma função de mais aberto pelo lado. E quem marcava o Bruno Henrique no primeiro tempo era o Paulo Henrique, que para mim, pelo lado do Vasco, talvez tenha sido o melhor em campo. E foi muito bem anulando o Bruno Henrique. E nessa primeira jogada que acontece pelo outro lado, é o momento onde o Paulo Henrique não consegue ganhar esse bote. E essa alteração do Vasco, a entrada do Orelhano na vaga do Payet, também causa uma alteração no Vasco, não de esquema, mas em relação ao posicionamento de um outro jogador, que é o Paulinho. A gente vê aqui na origem da jogada, no início, o Paulinho mais por dentro. O Payet vinha jogando mais por dentro e o Paulinho aberto pelo lado direito. Era o jogador responsável por tentar neutralizar as subidas do Ayrton Lucas pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo. E nesse momento tem uma alteração, então, do posicionamento do Gerson, que vem cair por esse lado, e nesse mesmo lado, o Vasco faz uma alteração também que mexe na estrutura, que é o Paulinho vir jogando mais por dentro e o Orelhano tendo essa função de bloquear o corredor quando o Vasco está sem a bola. E a jogada começa exatamente por aqui. O Ayrton Lucas com muito espaço para sair jogando. E olha aqui a movimentação do Thiago Maia nas costas do Paulinho. O Paulinho vem jogar por dentro exatamente para tentar anular esse jogo do Flamengo desses jogadores aqui. Olha o Gerson pela esquerda. Já abre um espaço para o Paulo Henrique. Não sei se nesse momento, pela troca, pela saída do Bruno Henrique, gerou uma dúvida sobre quem ocuparia esse espaço, mas a gente vê que o espaço que o Orelhano dá para o Ayrton Lucas já gera um espaço, uma tranquilidade para o Gerson receber aqui bem aberto pelo lado, como era o que o Bruno Henrique recebia no primeiro tempo. E aí tem a movimentação do Thiago Maia e facilita para o Gerson pegar essa bola e dar no corredor. Olha o espaço que o Thiago Maia abre em relação ao Paulinho. O encaixe, na teoria, está certo. É o lateral do Vasco pegando ponta, o meia do Flamengo. E aí você tem o encaixe dos dois homens que jogam mais centralizados, Paulinho e Thiago Maia. Só que em momento algum, com exceção dessa chegada aqui do Paulo Henrique, há pressão na bola. E o maior mérito do Vasco, principalmente no primeiro tempo, talvez tenha sido exatamente pressionar o tempo todo a bola. Não cedia ao Flamengo tanto espaço assim. E no segundo tempo, o Vasco conseguiu fazer isso muito bem. Esse foi um raro momento onde o Flamengo conseguiu atacar no segundo tempo. Talvez tenha sido a única chegada realmente com mais perigo do Flamengo na segunda etapa. E nasce de um momento onde o Vasco tenta marcar mais alto. Porque a partir do momento que o Paulo Henrique salta para pressionar o Gerson,
que o Orelhano, que deveria pressionar, acaba não pressionando, pega a defesa mais exposta. E aí o Paulinho cede, permite o Thiago Maia vir nas costas dele e obriga o Medel para fazer uma cobertura do Paulo Henrique. E aí tem uma outra alteração do Flamengo, que é a saída do Pedro e a entrada do Gabigol. O Gabigol é um jogador, um atacante, um centroavante, principalmente, muito mais móvel do que o Pedro. A gente não viu, durante todo o jogo, o Pedro fazer esse tipo de movimentação, de atacar a última linha do Vasco. Ele é um jogador de receber mais de costas e fazer o pivô, ou já receber dentro da área para finalizar. Então, as alterações que o Tite fez acabaram encaixando dentro daquele momento muito certo. O Gerson pela esquerda iniciando a jogada, a alteração do Vasco, não sei se por conta da alteração ou por uma desatenção realmente do Paulinho, acaba gerando esse espaço para o Thiago Maia dar essa bola de primeira nas costas do Medel. E aí vamos ao Jair, que muita gente questionou o fato do Jair não estar na entrada da área para bloquear o chute do Gerson. Lembrando, o encaixe normalmente desse primeiro volante, se a gente for individualizar ali o encaixe no campo, é esse primeiro volante pegando camisa 10, o meia central. E o meia central do Flamengo está aqui, do lado do Jair, que é o Arrascaeta. E a partir do momento que o Medel tem que sair para fazer essa cobertura, vindo pressionar como se fosse um lateral, por assim dizer, já que o Paulo Henrique foi lá na frente dar o bote e não acertou, o Zé Gabriel vai para dentro, acompanhando esse camisa 10, esse meia central, e fazendo uma função também de zagueiro para cobrir o Medel. Medel cobre o Paulo Henrique, o Jair cobre o Medel. E aí sai o cruzamento. Até acho que o Jair estava mal posicionado. Se a bola chega no Arrascaeta, ele não ia conseguir chegar para bloquear. Só quem tem que acompanhar o Gerson é essa turma aqui, Paulo Henrique e Paulinho. O Gerson, nesse momento, aliás, em momento algum do jogo, foi o meia central do Flamengo. Nesse encaixe, ele vinha de uma marcação do Paulo Henrique. Se a gente for imaginar no primeiro tempo, essa bola, com a mesma movimentação do mesmo jogador, da mesma função, cairia nos pés do Bruno Henrique. E talvez ninguém fosse questionar o primeiro volante, fosse o Zé Gabriel ou o Jair, por não ter chegado nessa bola, por não estar acompanhando esse jogador, já que era uma obrigação principalmente do Paulo Henrique. Poderia ser do Orelhano, poderia ser do Paulinho, mas a verdade é que ninguém foi pressionar o Gerson e ele chega para finalizar. Se eu não me engano, até o Praxedes, que ainda chega um pouco atrasado, chega até mais próximo, né, mas dá um carrinho para tentar travar mais tarde demais. Então eu não vejo esse lance como um erro do Jair. Ou que se fosse o Zé Gabriel na jogada, muito possivelmente ele também teria afundado dentro da área para tentar fazer, para não deixar o Arrascaeta no mano a mano com o Léo, ou para tentar fazer uma cobertura ali do Medel. Quem tinha que acompanhar o Gerson desde o início da jogada e não acompanhou inicialmente foi o Paulo Henrique, que fez um grande jogo, inclusive no Clássico. Ou o Paulinho, que já não havia acompanhado o Thiago Maia e que tem a obrigação também de fechar esse setor, esse meio espaço ali vindo da direita, né? Direita do Vasco, esquerda do Flamengo, que é exatamente por onde sai o gol do Gerson.